Já. Olha, Vamos começar. Boa tarde. Vamos! Como é que tá a vida de vocês? Na quarentena. Tá na quarentena? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Gente, eu espero que esteja todo mundo bem, tá? A gente está passando por esse processo, né, contínuo de quarentena, mas eu sempre acredito que está mais perto do que longe. E se Deus permitir, né, próxima dia 5, nós estaremos aí com algum posicionamento bem positivo, né, onde nós poderemos voltar aí, se Deus permitir, né? Estou torcendo muito para que tudo comece a voltar ao normal. Se bem que, pelo que eu estou vendo, está voltando, porque eu estou trabalhando já, não parei, né? E nas primeiras semanas realmente não tinha ninguém na rua, felizmente. Mas hoje, meu Deus, o trânsito tá normal, o pessoal não tá se cuidando e não vi nenhuma diferença. Hoje foi chocante a minha volta para casa de como as pessoas a vida normal. Aqui no Zé Walter parece que não existe coronavírus, né? Mas isso é uma ignorância. Hoje a nossa aula era para ser uma aula, né, prática, mas devido aos decretos nós não podemos, porque senão vai todo mundo preso dentro dos camburão, né? Mas hoje era para a gente estar tendo uma aula de bicos. E, meu Deus, como dar uma aula de bicos sem estar com um saco de confeitar na mão, os meus alunos se melando de chantilly, né? Hoje era a tão esperada aula de bicos. Aquela aula que a gente fica treinando os bicos, fazendo as rosetas, fazendo as gotinhas e se jogando aí nesse mundo, tá? Eu já separei uma aula para vocês, tá? Separou. Gente, esperem só um minutinho que eu vou entrar no computador agora que foi liberado. Já já eu volto. Um minutinho. Então beleza, mano. Quarta-feira, quando for 8 horas, eu já tô na loja, tá? Pela manhã. Aí tu coleta lá, ou tem como pegar, e aí tu me fala. A internet do professor caiu, deixa eu admitir ele aqui. Ok, voltei. Hoje a nossa aula era para ser uma aula, né, prática. Todo mundo era para estar agora super engordurado de chantilly, né? E todo mundo se melando aí com chantilly e fazendo aí muitas brincadeiras. Mas como dar essa aula, né, de chantilly de bicos? Como dar essa aula? Eu vou fingir que a gente está em sala de aula agora e vou dar vou falar como se a gente estivesse realmente dando essa aula e eu vou mostrar alguns exemplos, tá certo? Mas antes disso eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o chantilly. Esperem aí que eu vou pegar aqui o material.
Apaixonadinha, você me deixou. Como foi o final de semana de vocês? Em casa. Em casa? Não acredito. Eu saí de casa pro quintal. Fiquei lá no quintal, fui fazer churrasco. Amém, olha. Melhorar, né? Fui testar também o bolo, né, de milho Deu para certo? fazer o cafezinho da tarde. Ficou muito legal, não. Do grupo. De sabor, Eu confesso, gente, que aquele... muito Eu pesada. confesso uma coisa, aquele bolo, ele é difícil, tá? Não é um bolo simples de se fazer. Que é um creme aí, Fabiana. É só quando é tu começou, que é tu, recheio principal. É porque na receita do livro ele não leva trigo. É só o fubá com a lata de milho, Olha né? aí, Gabi, eu acertei o bolo de laranja, ó. Vou já cortar. Só o filé bem fofinho, ó. Só Tá bem pela fofinho cara, mesmo. tá bem fofinho. Já parti. Meu chegou ficou pesado. Eu acho que foi porque entre a massa, né, o trigo com o fubá. Não sei, pesado. Eu já fiz bolo com fubá e deu certo. Não, mas o teu tu fez com trigo também? Colocou trigo Ah, e eu adoro fubá? bolo com fubá. Acho uma delícia. Aqui ficou bom de sabor. Só a textura mesmo, ficou bem durinho. E o do livro é só a lata de milho verde, 10 colheres de fubá, ovos, óleo, açúcar, sal e fermento. E o que o professor passou leva o leite de coco, 250 gramas, 200 gramas de farinha de trigo e 90 gramas de fubá. Gente, eu estou abrindo aqui o arquivo do chantininho, tá? Eu vou usar o meu arquivo do chantininho para a gente ter essa aula de hoje, para a gente falar um pouquinho sobre chantilly, sobre validade, tá? Só esperar um minutinho, tá baixando. Não tá assistindo filme. Professor, para fazer um bolo de chocolate, tipo aquele snack cake, é melhor fazer com massa à base de manteiga ou óleo? Então, não existe essa questão. Qual a melhor massa, manteiga ou óleo? Você precisa ter uma massa que ela não seja excessivamente fofa. As massas excessivamente não fofa, quer dizer, elas são chamadas de massas estruturadas. Então, pesquisem por esse nome, massa estruturada, tá? Para bolos, que são as massas para os naked cakes, tá? Massas para naked cakes, elas não são, gente, fofa. Até porque elas não podem ser fofas, porque senão o bolo vai se quebrar, tá certo? Porque já me pediram assim, tipo torta, né? Bem molhadinho. Só que bem molhadinho já é aquela massa mais de bolo gelado, né?
cuidado. Sempre conscientize os clientes de vocês em relação a isso, tá bom? Porque ela é do sul, aí eu fiz Pois um é. bolo tradicional, como a gente faz aqui, eu fiz um amanteigado. Ela é do sul? Aí então ela você disse, pode olha, fazer um pão de ló estruturado. aí ela E disse, como não, é, eu Felipe, quero... esse pão de ló estruturado? Eu posso passar uma receita para vocês, tá? Ela disse assim, pode ser que para você esteja molhadinho, mas para a gente é bem mais Bem mais molhado, molhado, tipo uma torta mas geladinho, né, assim, o geralmente. naked cake não tem como ser molhado. Excessivamente, entendeu? Uhum. Excessivamente não tem. Tanto assim, os convidados dela que era daqui acharam ótimo, mas os que são do sul já viram a Estranharam. diferença, né? Uhum. Pronto, gente, aqui estão conseguindo me ver belíssimo e magro, de cabelo feito, barba. Magérrimo. Viu? Vamos começar nossa Quando voltar a aula aulinha, tem que tá? botar uma balança. Mas vai dar certo, tá bom? Gente, a nossa aula de hoje é sobre chantilly, tá certo? E eu vou usar o chantininho como exemplo, já que o chantininho é feito à base de chantilly, tá certo? E o que é chantininho, né? Chantininho é uma cobertura de alta performance criada com o intuito de substituir o glacê e outras coberturas. Então, quando teve toda essa ideia de bolos, né, o que era o glacê? Era uma cobertura para bolos, né, também de alta performance. O que é alta performance? Que eu consigo ter resistência, que eu consigo fazer desenhos, que eu consigo fazer bico. Então, o glacê real, ele sempre foi isso também. E aí, foi criado o glacê real, não, o glacê. Foi criado o chantilly, né, que era já uma cobertura também, sendo que ela tinha uma coisa a favor dela, o sabor, né? Muita gente não gosta do sabor do glacê, mas já gosta do sabor do chantilly, né? Então, assim, essa cobertura foi criada com esse intuito. E aí veio o advento do chantininho, que muito mais do que tudo isso tinha resistência, tinha alta performance e tinha um sabor incrível, que é realmente um sabor bem gostoso. Então, o chantininho é uma cobertura de alta performance criada para substituir o glacê e outros tipos de cobertura. Todos os bolos que a gente vai utilizar nessa apresentação são meus bolos, tá? Então, vocês veem que esses bolos, esse aqui da foto, quem vê assim pensa que não é feito de chantilly, né? Por eles ter os traços bem acabados, por ele realmente ser brilhoso, ele ter cores vivas. Então, a pessoa que é leiga pode ver esse bolo e jamais pensar que seja um bolo feito todo de chantilly. Para que serve, né? Então, para que o chantilly serve? O chantilly é utilizado para fazer diversas decorações, das simples até as mais sofisticadas. Também é utilizado para rechear bolos e finalizações de naked cakes. Quando eu falo rechear bolos, isso aqui é só uma ideia. Eu peço que vocês não levem isso ao pé da letra. Por quê? Porque o chantininho ele é muito gorduroso e já eu vou falar sobre isso. Mas o sabor dele pode ser não tão agradável quando a gente recheia o bolo com ele, tá bom? Então, eu considero o chantininho apenas como uma cobertura e não como um recheio. Atualmente, o chantininho começa a aparecer em decorações de tarteletes em padarias, dando uma nova versão do doce francês. Então, além de ele ficar só naquele mundo dos bolos, ele já começa a entrar em outras áreas. Então, nas padarias a gente vê nos tarteletes, nas monoporções, dentro de taças. E vocês também provavelmente já viram pessoas fazendo taças gourmets usando o chantininho para finalização. Então, ele acaba de sair da esfera de ficar só em decoração de bolo e entra em outros tipos de esfera. Tudo isso devido a seu sabor. O chantilly.
O chantilly, em sua versão sem carga, o que é a versão sem carga? É ele assim que ele sai da caixa. Só aquele creme. É utilizado para decorações e recheios. Ele é composto por 35% de gordura vegetal, ou seja, gordura hidrogenada, que é a gordura trans. Esse tipo de gordura, gente, aí é que eu venho falar para vocês sobre o uso de chantilly como recheio. Esse tipo de gordura é muito gordurosa, tá? Ela realmente passa um sabor de gordura para bolo. E não é uma gordura sabor manteiga, é aquela gordura artificial. Então é muito importante a gente ter esse tipo de cuidado, né? Quando vocês começarem a trabalhar com o chantininho nas salas de aula, vocês vão ver que a mão da gente fica parecendo um sebo, de tão gorduroso que ele é, né? Então imagine isso dentro de nossas bocas, imagine isso fazendo parte do nosso paladar. Não seria tão agradável, mas isso não quer dizer que a gente não deva usar. Nessa foto aqui, eu coloquei o chantininho em uma versão de chocolate, né? É feito um chantilly, no qual é adicionado dentro desse chantilly uma ganache de chocolate, que é creme de leite mais chocolate, certo? E aí eu coloquei, não sei se vocês conseguem perceber, que ele tem... Ai, meu Deus, peraí. Que ele tem pedaços de morango. Conseguem ver? Sim. Conseguem ver que dentro do bolo tem pedaços de morango? Consegui. Pronto, né? Isso para quê? É para contrastar com a gordura, né? O morango, ele é um coringa na confeitaria. Então, ele, para combinar com o chantilly, ele é perfeito, né? Então, nessa fotinha aí, a gente tem um bolo, né? Ele foi semi-espatulado de chantininho e por dentro ele tem uma mousse de chocolate feita de chantilly, claramente, e também com morango. O chantilly é a principal base para o chantininho. O que é composto do chantininho? Ele é composto de, em sua maior parte, chantilly, chantilly e leite em pó, tá? A gente coloca o glacê real para dar mais textura, mais durabilidade, força, e a gente coloca o leite condensado para dar mais brilho, para ele ficar mais texturizado, que a gente chama. No mercado, existem diversas marcas de chantilly, e todas são divididas entre a linha comum e a linha premium, né? Então, quando vocês forem comprar o chantilly, vocês vão ver que de uma mesma marca, dependendo de onde vocês comprem, se tiver várias marcas de chantilly, vocês vão ver que existem as versões básicas daquela marca e as versões mais avançadas. Eu vou usar o caso dos chantilly mais próximos da gente, que é o Amélia, né? Chantilly Amélia é da marca Vigor. E aí existe chantilly Amélia desta marca. E ele tem o Chantimix, que é o chantilly básico deles. E tem o Amélia Supreme, chantilly Amélia Supreme. O nome já diz muita coisa, né? Então, a gente tem a versão básica, que é o Chantimix, e tem o Amélia Supreme, que ele tem mais textura, ele é mais forte. Consequentemente, como ele é um chantilly como o próprio nome fala, Supreme, ele apresenta um sabor mais agradável. O chantininho. Feito de chantilly profissional, leite em pó e leite condensado, esta é a versão mais utilizada para o preparo do chantininho. Em regiões mais quentes, como no Nordeste e no Centro-Oeste do país, estão utilizados em seus preparos gelificantes, como gelatina, glacê real ou pó para merengue. Em nossas aulas, nós iremos utilizar o quê? Glacê real e ou pó para merengue. A gelatina eu não gosto de usar, tá? Porque ela para perder o ponto ao colocar, é mais fácil do que o glacê real.
Então, se torna de melhor acesso e mais barato o glacê real e, para mim, ambos têm o mesmo resultado. Desta forma, temos o chantininho estabilizado, dando maior shelf life ao produto. O que é shelf life? É o tempo de prateleira, é o tempo que ele vai ficar exposto. Se eu colocar um chantilly sem glacê real ou sem gelatina em uma mesa de aniversário, dependendo da decoração, se for uma decoração mais pesada, né, o que é que pode acontecer com ele? Ele pode cair a decoração, ele pode derreter. Mas se eu colocar glacê real ou gelatina, eu já tenho um chantilly mais forte, tá certo? Por que trabalhar com o chantininho? O chantininho é a cobertura mais utilizada no Brasil atualmente, tá? Quando eu falo que ela é mais utilizada no Brasil atualmente, eu falo em números de crescimento. Então, o que é que vem sendo mais utilizado no Brasil? É o chantininho, tá? É diferente de eu dizer que ele é utilizado por todo mundo, tá certo? Nem todo mundo trabalha com chantininho. Mas, atualmente, se você perguntar para uma pessoa, principalmente do Nordeste, em que ela quer se capacitar, ou em que ela quer melhorar, ou em que ela quer aprender, ou no que ela trabalha, ela vai falar chantininho. Mesmo ela não sabendo, como a gente vê aí milhões, né, de casos de pessoas que dizem que trabalham com chantininho, né, e apresentam um bolo todo craquelado, um chantilly seco, chantilly rachado, né? Então mesmo a gente não tendo mesmo a pessoa não sabendo, ela já afirma que sabe. Então, assim, é uma cobertura que está em foco atualmente. O seu uso não é à toa, devido à sua alta performance e seu custo-benefício. Então, com o chantininho você consegue fazer muita coisa. Tipo assim, quase todo tipo de decoração você consegue fazer com o chantininho. E o mais interessante dele é que ele é bem mais barato do que a pasta americana. Então, para quem está começando, o chantininho é uma ótima opção, porque você precisa de um baixo investimento e ele é mais barato do que a pasta americana. A pasta americana, para você começar a trabalhar, você precisa ter um investimento um pouco maior, até porque a matéria-prima da pasta americana é mais cara do que o próprio chantininho, tá? E também muita questão de fabricação. Eu fabrico minha pasta americana. Ok, mas o seu tempo, o preparo dela é muito cansativo. O seu uso não é todo, devido à sua alta performance e ao seu custo-benefício, ele vem tomando cada dia mais espaço nas confeitarias de grande e pequeno porte. Para trabalhar com chantininho, precisa-se de um custo inicial muito reduzido. Dessa forma, se adapta perfeitamente ao cenário de crise econômica do Brasil. Então, isso aqui é um dado muito legal que eu peguei na revista Padaria, porque essa ideia que teve do chantininho, que é o chantilly com leite pó, foi tão surpreendente que se encaixou perfeitamente no cenário econômico. Para você, às vezes, fazer um bolo de pasta americana, você precisa de um cortador específico, você precisa de algumas ferramentas nas quais o chantininho você não precisa de tudo isso, né? Então, é sim uma opção bem mais barata do que a pasta americana. O que eu preciso para iniciar com o chantininho? Primeiramente, é a higiene pessoal, né? Então, é uma coisa que eu venho focando em minhas aulas agora, essa questão da higiene pessoal, né? Do uso dos acessórios, de touca, o desuso de esmalte, o desuso de várias outras coisas. Hoje eu recebi um vídeo de aqueles challenges, que as pessoas fazem música decorando o bolo, né? E a confeiteira decorando um bolo de aliança, com as unhas grandes e esmaltadas, né? Ela estava de brinco, bem de penduricalho, assim, e bem bonita, para nem parecer que era confeiteira. Também não estou querendo dizer que as confeiteiras são feias, mas que a gente que trabalha com bolos, né? A gente sabe que precisa de um certo cuidado. Não pode usar maquiagem, não pode usar unha, tem que realmente trabalhar com a cara limpa, né? Sem nenhum retoque. Então, o nome disso é higiene pessoal, certo?
Se eu sei que para eu fazer um alimento, eu não posso estar maquiada, não posso estar de perfume, não posso estar com acessórios como brinco, pulseira, cordão, e etc. Então, para aquela situação, eu estou sujo, porque eu não estou cumprindo com as ordens de higiene para aquele ambiente, que não permite esmaltes e outros adereços. Entenderam o que eu quis falar? Como é importante essa questão de a gente se apresentar, né? Então, assim, existe uma grande diferença entre as confeiteiras que fizeram uma capacitação, fizeram um curso profissionalizante, se formaram na profissão, para uma confeiteira que aprendeu internet, né? Então, assim, existe uma diferença muito grande, né? E isso é muito bom que fique sempre escrachado, para as pessoas verem que o pessoal que está se capacitando, ele está sem esmalte, está sem maquiagem, porque realmente é uma condição para que aquele alimento, aquele preparo, seja feito com 100% de sucesso. Outro ponto é a área de trabalho limpa, né? Então, é muito importante a gente ter a nossa cozinha bem vestida. O que é uma cozinha bem vestida? É uma cozinha limpa, livre de dejetos, as lixeiras tampadas, né? Os materiais bem guardados, cozinha arejada. Cozinha arejada não é uma cozinha, gente, fresca não, tá? É uma cozinha que tem a saída de ventilação, onde o confeiteiro também possa se sentir à vontade para trabalhar ali, né? Então, é importante a gente focar nisso, tá? Tá sobrando dinheiro, sobrou um pouquinho de dinheiro, vai fazer algum investimento, pensa o que você pode investir também na sua cozinha. Eu sei que hoje, na situação de hoje, nem na minha cabeça, né, acho que na cabeça de muita gente, não pensa agora, né, muito em fazer uma obra na sua casa ou alguma coisa. Mas se você tiver essa oportunidade hoje ou futuramente, pense um pouquinho mais na saúde da sua cozinha, né? Como é que está sendo a limpeza da sua cozinha? Se você consegue melhorar a sua cozinha ao ponto de fazer com que facilite a manutenção dela, limpeza e etc. Saco de confeitar, né? Então, para trabalhar com chantilly, é preciso saco de confeitar. Geladeira, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Nós estamos em 1, 2, 3. Estamos em 5, né? Fernanda, de quantos em quantos meses tu lava a tua geladeira? Peraí, eu não escutei, cortou. De quantos em quantos meses tu limpa a tua geladeira? Vai passar toda semana, não? Uma vez por semana? Não, tu limpa de quantos dias? Ou semana, ou meses? Geralmente a cada 15 dias, mas eu sei que é pra ser toda semana. E você, hein, Gabi? Eu toda semana também. Toda eu semana. sempre tô, geralmente sempre tô limpando. Marciane? Toda semana. Como é que anda a sua geladeira? Laís? Toda semana também. Espero que vocês estejam falando a verdade, viu? Mas se realmente foi isso, né? Estão de parabéns, tá? A geladeira ela é para ser limpa, gente, toda semana, tá? E não é aquela limpezinha besta. Ela tem que ser realmente limpa de verdade toda semana, tá certo? Bailarina para bolos. E eu considero esse investimento aqui um dos investimentos mais árduos, né? Porque realmente a gente precisa de uma bailarina boa para trabalhar com chantininho. A gente só vai ter alguns tipos de acabamento, gente, com a bailarina. E nossa bailarina precisa ser boa. Então, se você tem um dinheirinho ou quer juntar um dinheiro para investir, invista em uma bailarina de boa qualidade, tá? Faz a total diferença nos bolos. Batedeira planetária, tá? Então, é preciso que a gente tenha uma batedeira planetária para a gente trabalhar com o chantininho. E espátulas de texturas, né? Hoje a gente tem uma moda aí que já vem bem longa, né? Que são as espátulas de texturas, que são espátulas que vêm com acabamentos, onde a gente consegue estar aí brincando aí de chantininho, espatulando e dando novas texturas. Eu não tenho nem bailarina. A espátula eu comprei.
Mas eu não sei trabalhar com chantininho. Já testei, mas eu não Ah, vai dar consegui dar certo. o Relaxa. ponto nem nada. Como eu já Vamos lá. disse, eu estou iniciando, né? Sim, com certeza, todos nós. Vamos Iniciando, lá. não sei. Quais os cuidados eu devo ter? Como dito inicialmente, o chantilly tem em sua composição 35% de gorduras trans. Desta maneira, os bolos não devem carregar excesso de cobertura. A busca pelo equilíbrio é ideal. Então, gente, vamos maneirar a mão, né? Eu sei que trabalho de bico é lindo e todo mundo quer. Eu sei que trabalho de bico é uma coisa que todo mundo almeja, quer aprender, tá? Mas vamos evitar excesso de bico nos bolos, tá bom? Tem um bolo, esse bolo que está nessa foto, vocês veem que ele não tem bico nenhum, né? Ele é todo liso e essa caldinha aqui é uma caldinha de leite condensado derramando aqui em cima dele. Então, assim, não tem trabalho de bolo, não tem trabalho de bico. Então, para você ter um bolo bonito, não necessariamente você precisa ter um bolo carregado de bico, tá certo? Às vezes o bolo carregado de bico é tanta informação que acaba perdendo a beleza do bolo. Excesso de corante no chantilly ou no chantininho podem mudar o sabor do chantininho ou perder a estrutura. Isso aqui não só no chantininho, como no chantilly também, ok? E para finalizar, temperaturas altas e exposição ao sol podem danificar a estrutura do chantininho. Se eu tenho um bolo de chantilly, meu cliente quer comemorar o aniversário na praia. 3 horas da tarde, aniversário. Vai dar muito certo? Não, né? Pode ser que aconteça algum probleminha. Então, a gente tem que indicar isso para os nossos clientes, tá bom? O que dá certo, o que não dá certo e quais as melhores opções. Por exemplo, avisar para ele que o bolo não pode ficar no sol, que o bolo tem que ficar na sombra, em um local fresco. E, enfim, qualquer outra informação que a gente consiga passar para o nosso cliente é de total importância, tá? Agora eu vou passar para vocês. Deixa eu ver. Aqui está. Gabi, Fernanda. Eu separei para vocês uma lista de produtos, insumos, criações, receitas que a gente faz em nossa cozinha, lá na cozinha do Instituto Mix, e que vocês que vocês precisam saber da validade. Então, se vocês quiserem darem print nessa tela, eu até acho melhor, tá? Para vocês terem acesso aí a tudo que pode congelar e a tudo que não pode congelar, tá? Pode colocar no grupo para vocês aí? Essa fotinha, né? Posso, acho que posso. Esses dados aí. Tô tentando bater o print mesmo. Tá? Let it go. Então, vamos lá. Validade do congelamento, né? Bolo amanteigado. Eu posso congelar ele cru e posso congelar ele assado. Como assim? Eu posso fazer o batimento da minha massa e congelar aquele creme da massa. O bolo mesmo, crua. Num saco ou num pote. E aí, quando eu precisar usar, eu descongelo ele, né? Boto na geladeira e aí coloco na assadeira e ele cresce perfeitamente no forno, normal, tá certo? Então, eu posso fazer isso no bolo amanteigado, tanto cru e assado. E a validade dele, 3 meses. Pão de ló, apenas assado. Brownie, cru e assado. Brigadeiros, recheios, tortas e bolos decorados, eu também posso congelar. 3 meses, tá?
cremes, mousses, cookies, o cookies cru, tá bom? Vocês já passaram pela aula de cookies, biscoitos? Já? Já, não Só foi, Marciane? fez só o cookies, foi, a gente fez o Pronto, cookies. pronto. Fez o Red Aula de... Velvet e o de Pronto. chocolate. Aquele cookies ali, você pode congelar ele cru. A bolinha a gente pode congelar por 3 meses. Cremes, mousses, cookies, frutas, geleias, bombons. Importante lembrar que a fruta aqui, né? Se eu congelar um morango, o que é que pode acontecer? Ele não vai ficar durinho, né? Ele vai ficar molengo. Mas não quer dizer que esteja podre. Eu posso utilizar aquele morango para fazer geleia e etc. Bombons, pudins cru e assado, as massas assadas, sablé, brisé e sucré, manteiga e margarina, massas de pães. Então, aqueles nossos pães, a gente pode congelar todos, né? A massa, antes de ir ao forno, em forma ali de pãozinho, de qualquer coisa, eu posso congelar ela. E depois eu só descongelo e boto para fermentar. E aí eu consigo ter a massa perfeita. As massas de pães variados, massas de pizzas e etc. Molhos, salgados variados, cru e assados, empadas, cru ou assado, empadão, cru ou assado, pastel, se for cru, pode congelar, croissant cru, também eu congelo, arroz, feijão, feijoada, carne, frango, ervas, legumes, embutidos e enlatados, eu posso estar congelando por 3 meses. Chantilis após batido não devem ser congelados. Após aberto, 7 dias refrigerados. Então, chantilly eu não indico congelar, tá bom? Muita gente pergunta, professor, posso congelar chantilly? Não, certo? Não é indicado a gente congelar. Eu posso deixar ele guardado na geladeira durante ali 3 dias, 4 dias. Depois eu pego ele, mexo ele um pouquinho e volto a utilizar. Mas congelar não aconselho, não pode. Ok? Agora eu vou dar para vocês a receita que vocês me pediram da massa amanteigada, ou da massa estruturada, tá? Pão de ló estruturado. Ok? Ok? Ok. Pronto, um minutinho. Vamos lá, anotando. Aí esses são só para as tortas, né? Tanto pode Tortas aqui fazer, dá para fazer naked cake também, tá? pode fazer tanto quadrado como redondo. Sim, sim. 6 ovos grandes. Certo. 300 gramas de trigo. Com ou sem fermento? Sem fermento. 300 gramas de açúcar refinado. 300 gramas de açúcar refinado. 20 gramas de leite em pó. 200 ml de leite integral, 200 ml de leite líquido, 200 ml de leite. Felipe, é 20 gramas de leite em pó e 200 ml de leite líquido. Isso, exatamente. 10 gramas de fermento em pó. Ok. Tá? E 3 gramas de essência de baunilha. 2 ml de essência de baunilha.
Modo de fazer. É. Bata os ovos com açúcar até dobrar de volume. Bata os ovos com açúcar até dobrar de volume. Depois, aos poucos, acrescente o leite quente e desligue a batedeira. O leite é quente, tá? Bem quente, né? Ou não, É. Depois, não. aos poucos, acrescente o leite quente e desligue a batedeira. Não é para colocar, não é para deixar o leite batendo, tá certo? Coloca o leite e desliga a batedeira. Junte a farinha de trigo com o fermento e acrescente ao bolo. É. Tá? Se vocês quiserem primeiro acrescentar a farinha para depois acrescentar o fermento, ainda é melhor. Deixa eu só fazer uma correção. 340 gramas de farinha de trigo, tá? Não é 300, 340 gramas. Certo? Se você quiser que fique uma massa de chocolate em pó, você acrescenta 25 gramas de cacau. 25 gramas de cacau em pó. 100%, tá? Eu não sei, eu não fiz o teste com chocolate 50% e nem com 33%. Tá ok? Ok. Pronto, esta é a receita. E o recheio pode pôr sem ser muito pesado, né? Tipo aquele que você mostrou, aquele de brigadeiro. Ó, faz um brigadeiro normal. Faz um brigadeiro normal, né? Não deixa ele muito pesado, deixa ele cremoso. Bate um pouco de chantilly, mistura nesse brigadeiro e faz o bolo, você vai ver como fica incrível. Vai ficar um brigadeiro bem cremoso e depois gelado ele fica durinho, tá? Pode fazer um brigadeiro aí ponto de colher, não tão fino, brigadeiro ponto de bico, fica maravilhoso. E misturar, obviamente, o brigadeiro tem que estar gelado, né? Para não matar o chantilly. Tá ok? Não é para pôr creme de leite, né? Também. Só o leite moça mesmo, com o chocolate em pó. Não, faz o brigadeiro normal. Leite condensado, creme de leite, chocolate. Espera chegar no ponto de brigadeiro ou de recheio, de bico ou de colher, aquele ponto mais não tão pesado, né? E aí espera esfriar e acrescenta junto com o brigadeiro ou com chantilly, tá? Para cada uma caixa de leite condensado, colocar aí mais ou menos 100 gramas de chantilly batido. 100 a 200 gramas de chantilly batido. Tá bom? Ok. Meus amores, esta foi nossa aulinha de hoje, tá? Um beijo e se fiquem em casa, tá bom? E até breve. Quero só bater o print de você. Ah, vai bater a foto. Todo mundo sorri. Todo mundo sorrindo, bem bonito. Peraí, cadê a Laís? Bora, Laís. Laís. Cadê sua foto? Vou aparecer, não. Lá, sorrindo. Show. Vamos mandar lá. Beijo. Beijo, tchau.